Olá, boa noite a todos. Hoje temos mais um AgroMeetings. O tema que nos traz hoje cá é a agricultura na região centro. Temos connosco o engenheiro Fernando Martins, diretor regional da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, e como moderador o engenheiro José Martino, CEO da Espaço Visual. Bom, como é habitual, às quintas-feiras trazemos então aqui sempre temáticas para que nos possam acompanhar nas redes sociais. Portanto, quem se inscreveu terá sempre a oportunidade de contactar connosco, de colocar questões, de partilhar ideias, e também para o público que não se inscreveu pode acompanhar através do Facebook, porque transmitimos este evento em direto. Eu começaria por desejar boa noite ao engenheiro Fernando Martins e ao engenheiro José Martino e fazer uma pequena apresentação da Espaço Visual. Continuamos todos os dias a receber imensas mensagens de inúmeras pessoas que nos vão questionando quais são as nossas áreas de atuação, o que é que fazemos, e portanto fazemos sempre esta breve introdução para que todos aqueles que ainda não nos conhecem tenham também a percepção de onde atuamos dentro do mercado agrícola. A Espaço Visual foi criada em 93 e é uma consultora especializada nos setores agrícola, agroindustrial e de turismo rural. Os nossos serviços, concretamente, fazemos projetos de investimento e candidaturas, portanto, de acordo com os negócios, os investimentos, fazemos o enquadramento e a candidatura a incentivos disponíveis nos vários programas de apoio nacionais e europeus. Fazemos também planos de negócio e estudos técnico-económicos, apoiamos empresários no recurso a financiamento bancário, realizamos os licenciamentos de toda a atividade. No fundo, ajudamos na captação do apoio ao investimento e na formalização de todos os requisitos necessários para o nascimento e a concretização do vosso projeto. Cuidamos das tarefas administrativas e requisitos técnicos do vosso investimento. Fazemos também a implementação de referenciais de certificação, como é o caso do GRASP ou do Global Gap, e que todos sabemos que é um instrumento que traz vantagens competitivas e de diferenciação no mercado agrícola global. Damos também assistência técnica, ou seja, deslocamos os nossos técnicos ao terreno, dando assistência ao nível da cultura e das respectivas operações culturais. Realizamos ainda o processo de reconhecimento e organizações de produtores e elaboramos planos operacionais. Fazemos também serviços de contabilidade, gestão e seguros agrícolas. Aqui prestamos serviços de contabilidade a mais de 300 empresas e empresários em nome individual. Trabalhamos enquanto mediadores de seguros nas vertentes do risco agrícola, de colheita e de estruturas, de acidentes de trabalho e de todos os restantes ramos seguráveis. Temos também o nosso departamento de formação profissional, onde aposta numa formação para diferentes segmentos, desde aqueles que estão a iniciar-se na atividade agrícola até aqueles que já estão implementados e pretendem especializar-se. Portanto, produzimos aqui conteúdos com rigor técnico e científico, trabalhamos com os melhores professores e técnicos e especialistas nas áreas agrícola, agroindustrial e do turismo rural. A nossa formação vai desde formação técnica online, com aulas em videoconferência em tempo real, até à formação técnica em campo, onde organizamos visitas técnicas nacionais e internacionais. Fazemos também programas com tutoriais e videoaulas e depois temos cursos avançados e especializações para, portanto, quem pretende especializar-se. Queria também dar-vos nota que no dia 13 de julho irá iniciar o nosso curso de Tecnologias de Precisão, portanto, lecionados pelos professores Mamed Alonso e Cláudio Paredes. Portanto, estamos neste momento a partilhar a informação sobre o curso de Tecnologias de Precisão, onde possam ver. Este curso funcionará à distância, terá a duração de 7 semanas e uma aula em videoconferência em horário pós-laboral das 8 às 9h30 da noite. Portanto, poderão ver o programa do curso, a metodologia que será utilizada e qualquer dúvida entrem em contacto connosco. E desta forma eu despeço-me e passarei então a palavra ao engenheiro José Martino. Obrigada. Boa noite a todos, bem-vindos a este AgroMeeting sobre as agriculturas da região centro de Portugal. Agradeço ao engenheiro Fernando Martins, diretor regional de Agricultura e Pescas do Centro, ter aceito o convite e o nosso desafio. É um gosto tê-lo cá. E este é um espaço de partilha de conhecimento, de mostrar pessoas, organizações e facetas novas. Portanto, esta é uma estratégia que o Covid nos dá a oportunidade de chegar a outros públicos, de chegar mais longe, e nós aproveitamos esta oportunidade
para fazermos serviço público, ou seja, estamos cá para prestar serviços, mas também estamos cá para desenvolver as agriculturas e o mundo rural. Muito obrigado a todos. Engenheiro Fernando Martins, tem a palavra. Obrigado. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É uma distinção para a região centro ter esta oportunidade de partilhar uma forma como vemos a nossa intervenção no setor. Um agradecimento particular ao engenheiro José Martins por pessoalmente me ter convidado para partilharmos este espaço. Como muito bem disse, estas novas dificuldades que surgiram desta situação de pandemia criaram oportunidades e que estão a ser oportunidades interessantes de conseguirmos disseminar e partilhar de uma forma muito mais, digamos, expressiva, porque todos aí com certeza sentados em casa, depois do vosso jantar, como eu temos com facilidade a oportunidade de contribuir, como bem disse, para fazermos serviço público. E como sabe, por aí eu represento uma instituição pública que presta serviço público e na sua real e verdadeira acessão da palavra. E o que ambicionamos na nossa forma de estar é, de facto, acrescentar valor a esse serviço, acrescentar valor ao setor agrícola. É para isso que aqui estamos. Foi para isso que aceitei pessoalmente este desafio e vou estar à vossa disposição, naturalmente, para partilhar as questões que quiserem colocar. O José Martino, penso que tem já algumas questões avançadas. Está a dirigir a sessão, faça o favor. Ok. Senhor Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Centro, sendo um técnico, um agrónomo, um quadro dessa direção regional, começou desde a base até ao topo, portanto conhece melhor que qualquer pessoa, qualquer player, a evolução das agriculturas dessa região. Portanto, a questão que lhe coloco, qual é que é a sua opinião sobre a evolução das agriculturas da região centro nos últimos 20 anos? Como bem diz o engenheiro José Martino, acho interessante que ele faça esta observação. São agriculturas. De facto, a região centro é extraordinariamente diversa e temos, de facto, eu vou aproveitar aqui para compartilhar um slide que penso que estão neste momento a visualizar e que evidencia exatamente essa realidade. Como veem, temos aqui um mapa da nossa direção regional com a expressão das várias orientações produtivas que estão espalhadas pelo território e, como verificam, são muitíssimo diversas, apesar de terem mais ou menos padrões mais típicos concentrados no interior, mais diversos no litoral, mas isto é a expressão evidente da expressão que o engenheiro Martino utilizou de agriculturas na região centro. De facto, evoluíram de forma muito diversa ao longo destes 20, 30 anos. Há 30 anos, já mais de 30 anos que eu estou na direção regional, já faz 31 anos que aqui iniciei a minha atividade profissional e evoluíram, como bem como dizia, de forma muito diversa. Houve naturalmente uma redução drástica daquilo que são as agriculturas familiares, a pequena agricultura, e houve naturalmente uma evolução das atividades com especialização e que estão naturalmente dependentes do mercado em todas as suas dimensões e que por isso mesmo foram obrigadas a ter essa evolução, a ter capacidade, no sentido de ter capacidade de ser competitivas nas múltiplas dimensões e exigências que o mercado hoje tem. E naturalmente essas áreas de produção evoluíram muito com, digamos, o suporte nos instrumentos de política pública
decorreram dos quadros comunitários. Desde a instalação de jovens agricultores, que todos nós queríamos que fossem bem mais, mas são os que são, à evolução dos vários setores, à evolução tecnológica, à modernização em alguns setores que foi extraordinária. Podemos, olhando por exemplo para o setor do vinho, a evolução que o setor teve nestes últimos 20 anos é absolutamente extraordinária, e com certeza que isso não será só uma realidade da região centro, mas eu falo pela região centro, onde tínhamos adegas cooperativas que faziam vinhos indiferenciados e que hoje estão, na esmagadora maioria dos casos, ao nível das melhores adegas de quinta. Portanto, o papel que as políticas públicas, que os investidores, que os viticultores, que a nova geração de enólogos, que as comissões vitivinícolas regionais tiveram no atingir desses objetivos, é uma expressão muito... E depois o facto de, muito para isso contribuiu o facto de existirem programas de apoio de natureza simplificada, como é o caso do VITIS, que foi um instrumento político que conseguiu alavancar de uma forma muito significativa, digamos, a reestruturação de todo o setor vitícola, e isso é um aspecto que nos deve merecer a nossa admiração, sobretudo a quem acreditou e teve a capacidade de investir no setor. Isso, essa expressão que eu refiro para o vinho, expressa-se noutras áreas, nas culturas, nos cereais, no leite, que teve uma evolução extraordinária. Aliás, se há exemplo de alteração da estrutura produtiva na região, é o setor do leite, onde havia milhares de pequenas explorações, e hoje as explorações leiteiras na região, de produção de leite na região centro, encontram-se por centenas, não mais que isso, e produzem muito mais do que produziam os milhares. Ao contrário do que se pensa, na generalidade dos casos, nós estamos a produzir muito mais. Portanto, a nossa produtividade aumentou de uma forma muito significativa. Naturalmente, isso trouxe um reverso da medalha, que é a questão da ocupação do espaço territorial, que gera outros problemas de outra natureza. E isso é um desafio que temos pela frente muito significativo, e que a agricultura é só uma parte da equação que temos pela frente para, digamos, restituir alguma dimensão, seja económica, seja naturalmente de presença humana em grandes partes do território, que ficaram por essa razão, digamos, numa situação muito debilitada. Estamos aqui a perguntar como avalio a evolução da burocracia agrícola nos últimos anos. Esta é uma pergunta interessante e pertinente. De facto, não evoluiu no melhor sentido. Eu tenho, essa experiência de ter participado com alguma proximidade nos instrumentos de política pública que foram estando à disposição dos agricultores, e penso que todos temos a consciência que nos focamos excessivamente na forma, na burocracia, no cumprimento da norma, menos do que devíamos nos resultados. Todos nós estamos com expectativa relativamente àquilo que é enunciado como ambição para este novo período de programação, em que há pelo menos a enunciação do objetivo de alterarmos esta lógica de funcionamento, de passarmos a focar muito mais a nossa intervenção no resultado e no acompanhamento. Eu pessoalmente, como diretor regional e como responsável de uma equipa, tenho muita expectativa na concretização desse objetivo, e penso que isso seria útil para todos, a começar para os próprios técnicos
que veriam assim dessa forma o recuperar de alguma dimensão técnica na sua intervenção e, sobretudo, para quem? Para os jovens agricultores, que muito precisam de apoio nesta fase, no sentido de terem este apoio de proximidade e de evitarmos muitos problemas que inevitavelmente acontecem por esta via que seguimos. Colocar uma outra pergunta que não tive a oportunidade de conseguir fixar. José Martino, conseguiu? Peço desculpa, eu leio a pergunta. Que conselhos dá a jovens agricultores que se queiram instalar na sua região, tendo em conta a sua experiência técnica em acompanhar candidaturas e quadros comunitários? E a seguinte também é igual. Conselhos daria para um jovem agricultor que se queira fixar na zona centro? O conselho é muito simples. Tente o mais possível contatar com agricultores que já estejam instalados na área em que pretendem vir a desenvolver essa atividade. Se fosse possível, não só na atividade agrícola, como em muitas outras, o ideal seria poderem fazer um tirocínio nessa área de atividade. Utilizaste a palavra porque eu fui um homem de marinha e, portanto, isto é um termo que me é caro. Ficamos sem... Há questões há. Peço desculpa que estou aqui com um problema. Ok. Aí aqui o ecrã. Esse é o principal conselho a dar aos jovens agricultores, porque infelizmente aquilo que constatamos é que muitos se instalaram indo muitas vezes atrás de quimeras. A vida não é feita só de sonhos. É preciso ter a consciência da realidade e de facto, a agricultura é uma atividade que eu acho nobre, mas é exigente a muitos títulos. E nem tudo são facilidades que aparecem numa folha de Excel. É preciso muito mais. Ser agricultor é ter uma grande capacidade de resiliência, para além de, naturalmente, ter algumas condições básicas. Em termos de capital, eu sei que muitos dos jovens agricultores optaram, isso expressa-se na tipologia de instalações que verificamos na maior parte dos casos, em atividades que não exigiram grande investimento de capital, porque provavelmente as pessoas também naturalmente não o dispunham, nem em capital terra, não é? E por isso, por exemplo, o caso dos pequenos frutos é a expressão mais evidente dessa situação. Foi possível durante algum tempo, não é? E ainda, na maior parte dos casos, está a ser sobreviverem com áreas relativamente reduzidas. Provavelmente no futuro não será tão fácil assim. Portanto, tem que se criar fatores de agregação aqui como em muitas outras atividades. Mas, essencialmente, antes de decidirem, devem, tanto quanto possível, tentar saber o máximo possível da atividade. A minha segunda questão tem a ver com a evolução do PDR 2020, ou seja, deste quadro de apoio que começou em 2014 e que termina este ano. Qual é que é a sua opinião sobre a sua aplicação à região centro? A primeira constatação que tenho a fazer, e que não é exclusiva, é que não tivemos capacidade, o programa não teve capacidade para dar resposta a tanta solicitação. Porque, de facto, o que quer dizer que há muita procura. É assim, e isso conduziu a que nesta fase final do programa, talvez numa fase inicial, ter sido menos exigente em termos de aplicação de critérios de seleção de projetos, acaba por ter duas fases perfeitamente
distintas. Uma primeira fase em que praticamente se conseguiam aprovar a totalidade das candidaturas e uma segunda fase onde, já de maior maturidade, onde infelizmente nós não estamos a conseguir dar suporte a projetos muitíssimo interessantes e alguns até estruturantes. E isso, de facto, é a maior pecha que eu vejo ao programa, mas isso, digamos que não é culpa do programa em si, é a forma como eventualmente foi feita a sua gestão e como às vezes estas coisas respondem a outras necessidades de momento. Agora, em termos de investimentos, o PDR na região está mais ou menos está focado em 3 ou 4 grandes áreas. Na fruticultura, em primeiro lugar, que foi a área de maior investimento, com uma predominância muito significativa dos investimentos nos pequenos frutos. Também na atividade nas plenoides, sobretudo no caso da cereja, por exemplo, a cultura da cereja na região centro, e em particular na zona da Cova da Beira, é um exemplo extraordinário do que foi o resultado dos instrumentos de política pública, porque conseguiu quase triplicar a área de pomar nos últimos 20 anos, ao invés do que aconteceu com muitas outras atividades frutícolas. E, em alguns casos, neste momento, até há falta de produção. No caso, por exemplo, das pomóideas. Estava a dizer que no pêssego está a ter alguma recuperação, os pequenos frutos. Na atividade pecuária, continuamos a ter muitos investimentos. Pecuária intensiva, a região centro é uma região muito forte em termos de produção avícola, como é muito bem sabido, por todos conhecido. Grande parte das unidades de produção estão aqui sediadas, inclusive a da transformação. E depois a distribuição dos projetos, de alguma forma, reflete aquilo que é a diversidade da região. No olival, enfim, nos cereais, no arroz e no milho, naturalmente, temos uma zona de produção, o Baixo Mondego, de produção muito forte nessa área da cerealicultura. Também aí é necessário começar a encontrar novas soluções, sobretudo a produção convencional de milho para a produção animal com certeza que não terá possibilidade de ter futuro, e já alguns agricultores começam de facto a orientar a sua produção para panificação, para produção de farinhas para a alimentação humana e especializada. A mesma coisa com arroz, porque naturalmente a nossa realidade de estrutura produtiva não tem capacidade para competir em escalas de produção noutras áreas do globo. E por isso mesmo, e os agricultores estão muito cientes disso e percebem isso muito bem, para além de serem atividades que estão muito condicionadas com o nível de ajudas. E, como todos sabemos, a tendência em algumas das áreas é para as ajudas diretas, basicamente, em alguns casos, são suporte muito significativo da atividade, se virem progressivamente reduzindo. Portanto, é preciso encontrar soluções em múltiplos aspectos. Mais uma vez, as perguntas que vão caindo são muitas e eu acabo por não as apanhar todas. Eu faço esse trabalho. Como está estruturado o programa de regadios na região centro? Qual a sua expectativa quanto a regadios coletivos a serem apoiados neste quadro? E no próximo? Neste quadro, o programa de regadios que foi apoiado está definido. A única coisa que nos falta saber são as decisões relativamente a 4 candidaturas de novos regadios que irão ser apoiadas através do Banco Europeu de Investimentos, e que no caso da região centro temos 4 candidaturas. Estamos a aguardar o desfecho, estamos com alguma expectativa. Todos os outros regadios que nós temos, não temos regadios novos de grande
não temos mesmo. Os regadios existentes, há alguma, no caso, estão a ser construídos alguns blocos, um bloco concretamente no regadio no Mondego, e também está em vias de iniciar a execução um projeto de requalificação do Baixo Voga Lagunar, que é uma área muito significativa de investimento, e que basicamente o projeto o que prevê é uma intervenção que evite a entrada da cunha salina naqueles campos agrícolas e depois com a correspondente reestruturação. Esses são os projetos, digamos, de maior dimensão que estão em curso. O que nós temos em vistas para o próximo quadro comunitário, depois há algumas questões que ainda serão objeto de decisão política, nomeadamente naquilo que diz respeito a novos regadios. O que sabemos é que vai ser lançado em breve um concurso no PDR para reconversão de regadios existentes. Nós temos alguns regadios já com idades muito avançadas. Lembro o caso do regadio de Idanha, que é um regadio do primeiro plano de fomento dos anos 30 e que precisa urgentemente ser requalificado. Aliás, tanto assim é que já se perderam algumas intenções de investimento de vários investidores estrangeiros, nomeadamente, que aliviaram na tentativa de adquirir terrenos para várias atividades e, de facto, o grande óbvio foi o estado em que o regadio se encontra, que está completamente obsoleto e que não responde àquilo que são as exigências futuras. A água vai ser um fator decisivo no futuro e todos a temos de encarar com um grande respeito e, portanto, tem naturalmente, imperiosamente, de ser requalificado, porque é uma área onde existem propriedades com dimensão e isso hoje não se encontra facilmente. Tanto que assim é que está a ser objeto de muita procura. Qual é que é a sua expectativa para a utilização de águas residuais de hectares urbanas em regadio agrícola na próxima década? A minha expectativa, isso não é uma questão de expectativa, isso é quase um problema que se nos impõe pela natureza das coisas. A questão é conseguirmos chegar ao nível... A tecnologia existe, se calhar terá que ter um nível de escalável a um nível que a torne suficientemente atrativo em termos económicos. E depois, naturalmente, também tem que haver junto das áreas de concentração urbana, áreas de utilização agrícola com proximidade, e isso, em alguns casos, existe, e isso vai se impor, naturalmente, porque, de facto, a água vai ser um bem enorme, com um nível de escassez futura enorme, e, portanto, todas as formas da sua reutilização têm que ser equacionadas. Isso não, parece-me que não sei se isto vai ser já no próximo quadro comunitário, provavelmente já teremos uma outra situação, mas nem sequer muito provavelmente será com os financiamentos do FEADER. Existirão com certeza outras fontes de financiamento para esse tipo de investimentos. A próxima questão tem a ver um pouco com isso e diz o seguinte: entrou ontem em vigor o programa Em Parcelar para Ordenar. Qual a sua expectativa desta medida para a sua região centro? Acredita que irá ser a estrela para a transformação da estrutura fundiária que a região necessita? Se eu acredito que vai ser a estrela, pois é um instrumento que se impõe. Ser estrela ou não dependerá daquilo que consigamos dela fazer. É certo que aqui, particularmente na região centro, existem, como sabem, estão nas áreas percorridas por incêndios, aqui na zona do Pinhal Interior, vão ser desenvolvidos alguns projetos piloto de requalificação da paisagem. Têm conhecimento disso. Aqui nos concelhos, particularmente na minha origem de Vila de Rei, Sertã, Mação, Oleiros e Proença Nova, vão ser desenvolvidos projetos piloto onde esse instrumento vai ser utilizado. Será muito interessante
ou será muito útil, digamos, que esses projetos piloto tenham êxito, porque serão absolutamente essenciais para que no futuro consigamos dar sustentabilidade em todas as suas dimensões a estas áreas onde cada vez existirão menos pessoas. E, portanto, essa questão do programa parcelar, que eu conheço, irá ser aplicada às zonas da área florestal, às zonas da área que vão ficar para utilização agrícola e de pastorícia, como zonas, digamos, de corta-fogos, e que irão ter um modelo de gestão totalmente inovador, onde vai haver aqui uma espécie de lógica quase de condomínio da aldeia, onde a gestão que irá ser transposta para uma organização, uma unidade de gestão florestal ou qualquer outra forma organizativa que vá passar a gerir o território de forma, digamos, organizada em escala. E para isso todas as valências são necessárias. Inclusive há a legislação que já, se não foi aprovada, estará em vias de aprovação, de chegarmos ao caso do arrendamento coercivo das pessoas que não deem utilização, digamos, ao território, às parcelas que dispõem e que algumas nem conhecem, não é? Mas seria interessante se pudesse explicar, porque como é um programa que entrou ontem em vigor, da nossa parte nós temos recebido já algumas chamadas de agricultores a perguntar-nos como é que vai funcionar. E como sabe, quem nos está a ouvir. José Martino, como sabe, isso é uma iniciativa do Ministério do Ambiente, certo? Sim, mas Secretaria de Estado das Florestas. Nós não temos participação direta, claro, nesse programa. Isso vai ter Direção-Geral do Território, vão ter um conjunto de entidades que irão facilitar a parte mais administrativa do processo. Agora, tanto quanto eu sei, o que não irá ser possível, nenhum país tem recursos suficientes para aplicar isso a uma escala de uma forma, digamos, horizontal, como é óbvio, não é? Se iam desenvolver alguns pilotos até para perceber como é que a coisa irá funcionar, não é? Isso depende muito dos intervenientes, depende essencialmente dos intervenientes, da qualidade das pessoas que liderarem esses processos. Sim, não, eu fiz a pergunta porque... Pronto, compreendo que haja muita gente com expectativa, não é? Porque o tema do imparcelamento é uma coisa... Não, estamos a falar, pronto, de uma medida que prevê empréstimos a 15 anos, com 0,5% de taxa de juros até 100 mil euros e 1% acima de 100 mil euros, portanto, apoio no máximo 200 mil euros. E depois, no fundo, quem está na agricultura ambiciona um pouco estas, este tipo de medida para emparcelar. Só que ela é uma revisitação do antigo crédito par, não é isso que me está a querer dizer? É isso, sim. Só o que acontece é que ela é avançada pelo lado do ambiente com o orçamento do Fundo Florestal Permanente. Portanto, por isso é que presumo que quem fez aqui a pergunta, quando pergunta a expectativa disto, e só para clarificar, portanto, ela é essencialmente uma medida de apoio florestal. Portanto, será agrícola, mas em alguma vertente de apoio à floresta. Não é? Exatamente. Era só este aspecto. É esse o espírito e vem um pouco como um instrumento complementar destes projetos piloto que se pretendem desenvolver nestas áreas para, digamos, encontrarmos soluções para o futuro, porque como estamos neste momento não é solução nenhuma e nenhum país pode dar ao luxo de prescindir de uma área tão importante como é a floresta e a riqueza que ela pode proporcionar e proporciona. Infelizmente assim não. Sim, claro. O setor pecuário como tem evoluído, qual o seu caminho para o futuro? Acha que é uma opção para a região centro, quando acha que é uma opção rentável, de futuro? O que nós temos verificado é o seguinte, e isto é a constatação, os pequenos ruminantes têm vindo numa linha de decréscimo continuado nos últimos 30 anos. Verificou-se muito substituição
nestas zonas de interior, que a única aptidão verdadeira que tem é a exploração pecuária, a substituição de pequenos ruminantes por grandes ruminantes, por vacas de carne, sobretudo, mais na região da Raia, aqui a zona de Castelo Branco, e com algum êxito. Também com a exportação de animais vivos, foi uma atividade que teve alguma, digamos, animou muito ultimamente com esta circunstância. Naturalmente, no caso dos pequenos ruminantes, temos que encontrar aqui soluções e nós já temos feito algumas propostas nesse sentido. É inevitável, algumas zonas vão ter que ser ocupadas. Por exemplo, o caso que me estava há bocadinho, que estávamos a conversar, do exemplo de Mangual da Queijaria, neste momento está, sem querer estar a fazer publicidade, faça o José Martim. Eu faço, não tem problema. O facto é que só pela simples razão de estarem a pagar o leite das ovelhas bordaleiras Serra de Estrela a um preço muito acima do que era praticado na região nos últimos anos, tem vindo, digamos, a originar alguma retoma de atividade, começam a haver alguns sinais interessantes, portanto, as pessoas acabam por responder sempre aos estímulos. E a política pública também deve ter a capacidade de acompanhar essa realidade e o que estava a dizer, o que temos e pretendemos propor em termos de instrumentos de programação, por exemplo, levar as compensatórias nas zonas de montanha ao máximo que o regulamento permite, isto é uma forma de compensar quem a essa atividade se dedica e os serviços enormes que presta. Só pelo simples facto de estarem a ocupar o território, estão a prestar um serviço inestimável e que se lhe não é reconhecido na maior parte dos casos. Para além de, se dessa forma for possível criar riqueza, e é. Agora, isso é um exemplo paradigmático daquilo que deve ser o futuro dos produtos com denominação de origem. Aparecerem iniciativas com capacidade profissional a todos os títulos e dimensão económica que tenham essa mesma capacidade de valorizar, de colocar os produtos em mercados que tenham condições de os valorizar e que isso possa ter um reporte justo para o produtor. Isso há algumas expectativas mesmo a nível estão algumas hipóteses digamos, de soluções em curso que não têm condição de estar agora a concretizar, porque são investimentos de natureza privada, que muito bem podem vir também a contribuir para isso, nomeadamente da parte da carne do borrego. O borrego Serra de Estrela, por exemplo, ou qualquer outro borrego de DOP que nós temos, as denominações de origem, mas não tiramos delas quaisquer proveitos. E são produtos tão diferenciadores que só colocados nos mercados que tenham capacidade para pagar essa diferenciação pode ter solução, não nunca mais por aquilo que era o tradicional venda ao intermediário. Quer dizer, isso é uma solução que é de outros tempos e nós temos que procurar as soluções novas. Portanto, a atividade pecuária é indispensável, ela é exigente e tem que ser, digamos, paga como tal. E tudo o que, em termos de instrumentos de política, o Estado puder fazer, deve o fazer bem, no sentido de que essa é uma das suas obrigações, contribuir exatamente para criar valor para essas atividades. Isso é que é a verdadeira função do serviço público que prestamos. Mas não acha que a pecuária está numa espécie de círculo vicioso? Isto é, para desenvolver a atividade pecuária mais extensiva é preciso terra, é preciso maior espaço de parcela e maior espaço de exploração para ter alguma dimensão. E, portanto, enquanto não se resolver o problema da estrutura fundiária, a pecuária vai ter sempre uma limitação acrescida. As realidades na região são muito distintas desse ponto de vista.
Claro. Há zonas onde vai existindo essa dimensão e onde vai sendo possível fazer essa agregação para a produção extensiva. Noutras zonas é particularmente difícil, não é? Converter uma exploração de leite para a produção de carne na zona litoral com o fracionamento da propriedade para uma produção extensiva muito difícil será. Mas noutras zonas não vejo isso como uma impossibilidade e o facto é que isso tem vindo a acontecer e eu até muito surpreendentemente temos constatado que tem aparecido, sobretudo como disse na produção de vinhos de carne, muitos projetos no PDR na nossa região. Posso lhe dizer que na bovinicultura, em bovinos de carne aprovamos 540 projetos, que já é um número significativo. Espetacular, espetacular. Já é um número significativo. Muito mais do que nos pequenos ruminantes. Por exemplo, a caprinicultura aprovamos 60 projetos e o leite de cabra continua a ser muito necessário. Mas pronto, é uma atividade muito exigente, porque isto tem muito a ver com a ocupação de mão de obra. Uma vacada de carne quase que se pode gerir à distância no futuro. Sim, sim. Com a tecnologia, como muito bem sabe, isso vai ser quase possível. Eu ainda espero ver os robôs a substituir a mão de obra agrícola. Em alguns casos substituirão, noutros não. A próxima questão é sobre os grupos operacionais. Qual o papel dos grupos operacionais na sua região para a penetração do conhecimento no tecido produtivo regional? Como sabe, nós, Direção Regional, não participamos, senão de forma marginal, em alguns grupos operacionais, porque as direções regionais, quando perderam a valência da experimentação, deixaram de ser elegíveis para essa função que da parte do Estado está assegurada essencialmente pelo INIAV, como bem sabem. Agora, os grupos operacionais são absolutamente essenciais para resolverem aspectos concretos, para responderem a problemas concretos. Foi essa a lógica com que foram criados e, em alguns casos, têm respondido. Nós participamos, em alguns casos, marginalmente, mas participamos na área do arroz, concretamente, e onde o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido tem sido muito profícuo em várias áreas. Neste momento, por exemplo, a Direção Regional produz arroz biológico no âmbito de integrado exatamente num grupo operacional e a ideia e o objetivo é fazer transferência desse conhecimento para o futuro, porque é um mercado promissor. Agora, tecnologicamente é uma atividade muito exigente e difícil. Mas os grupos operacionais, com certeza, que serão uma solução que penso que não há nenhuma dúvida que serão para continuar. Vamos ver qual é a agenda de inovação que a Sra. Ministra vai apresentar brevemente. Estamos todos com expectativa relativamente a esse aspecto. Excelente. A próxima questão é sobre as zonas vulneráveis. As zonas vulneráveis são estratégia de sustentabilidade ambiental ou travão ao desenvolvimento agrícola? Podem, de facto, ser observadas por essas duas óticas. Há uma coisa que nós todos temos consciência. As zonas vulneráveis estão assim classificadas porque, de facto, existem um conjunto de práticas, nem sempre as mais corretas, que levaram a essa situação de teores, sobretudo de azoto e de outros fertilizantes nos lençóis freáticos, que leva a que haja necessidade de alterarmos alguns padrões e hábitos de produção e, sobretudo, são muitas vezes aquilo que nós constatamos, e o difícil é alterar os hábitos que estão enraizados de gerações. Nós, por vezes, sentimos um pouco impotentes porque fazemos sessões e sessões de sensibilização junto dos agricultores, mas constatamos que é relativamente difícil porque as pessoas o não compreendem.
essencialmente, o universo de agricultores que ainda produzem nessas áreas, em parte, não percebem as razões por que lhes estamos a exigir um conjunto de alteração de práticas. E isso torna mais difícil, digamos, a resolução do problema, que tenho perfeita consciência com a substituição de gerações, essa solução, as soluções que daí advirão terão que ser concretizadas. Agora, de facto, isso pode ser interpretado como com algum travão, porque de facto há condicionantes, inevitavelmente, que são impostas. Temos que encontrar as soluções, e aí o conhecimento e a tecnologia são muito importantes, porque nada é estático. Agora, a sua evolução é que por vezes não vai ao ritmo das nossas necessidades. E de facto irão ser com certeza encontradas soluções para essas áreas, porque a procura de alimentos será cada vez maior e nós não podemos desperdiçar áreas de produção que são, em muitos casos, das melhores que temos em termos de potencial. Como vê a evolução das explorações pecuárias destas zonas? As explorações pecuárias destas zonas, estão sujeitas a um conjunto de pressões complexas. Hoje, provavelmente não têm noção do número e do tempo que nós despendemos, nós, administração, a responder a questões que nos são colocadas exatamente por causa disso. É por causa das moscas, é por causa do cheiro. Na maior parte dos casos, as explorações já lá estavam quando houve expansão das zonas urbanas. E agora, naturalmente, que causa algum incómodo. E a pressão vem sobretudo da parte dos habitantes destas zonas que encaram essas atividades como, digamos, constrangedoras do seu bem-estar. Eu vejo isso o principal problema, porque são tantas as queixas que se nos colocam, e depois também tem muitas delas a própria pressão, sobretudo a produção de leite, se não conseguirem depois escalar para um nível de atividade compatível com o que é hoje o nível mínimo para rentabilidade, algumas terão dificuldade em subsistir, como aliás foi verificando ao longo destes anos, não é? Claro, o que nos descreve então é uma espécie de urbanização do mundo rural. É mesmo uma urbanização do mundo rural. As pessoas estão nas aldeias, mas como estão voltadas para o computador e para a televisão, nem sequer se apercebem da envolvente e o que eram fenómenos naturais. Absolutamente naturais. Eram os estrumos nas ruas, os churumos nas provavelmente estradas. Como o engenheiro José Martino, eu próprio também nasci numa realidade próxima dessa, naturalmente os meus filhos já não, e compreendo a dificuldade que muitas pessoas têm de conviver com essas realidades e pronto. E hoje temos que, aqui como em muitas outras circunstâncias, lidar com esta dualidade de interesses com que o mundo rural se vai confrontando. Claro. Porque há abordagens muito distintas sobre a ocupação do espaço e a sua utilização. Hoje, mais uma vez, me chegou um documento extensíssimo e fundamentadíssimo da área, natureza, pessoas mais ligadas aos chamados ambientalistas, sobre as intervenções que estão a ser feitas ali na zona de Idenha. São pontos de vista que todos temos que respeitar e tentar fazer coabitar diferentes formas de ocupação e de utilização do território. Em síntese, hoje ser responsável na administração é gerir interesses antagónicos sobre a mesma realidade. Antagónicos ou não compatíveis, ou seja, que terão de ser compatibilizados, não é? Dentro do Mas possível. É mesmo, acredito que consumimos muitíssimo tempo com cada vez mais estes problemas, porque nós temos a obrigação de dar resposta à sociedade, não é?
E de facto isso é cada vez mais premente e visível. Eu não tinha ideia dessa faceta, dessa procura junto à administração de dirimir esses interesses. Pensei que seria mais nas instituições ligadas ao ambiente. Não, curiosamente, pois não faz, pois provavelmente as pessoas hoje, eu até diria, o atrevimento com que se dirigem a qualquer instituição, até ao mais alto magistrado da nação, provavelmente não terão ideia das queixas que vão diretamente ao Presidente da República e que depois tem que seguir um circuito até me virem cá para responder, mas são muitas. Sim. São mesmo muitas, aos mais variados níveis. Mas, bem, mais uma pergunta que se nos aqui colocou. Vamos avançar. Quais as suas perspectivas para a cultura do olival? Acha que será uma opção rentável? Pergunto que tenha esta questão da opção rentável que tenha a ver com o futuro. A questão, no caso particular da região centro, a cultura do olival. Nós estamos agora, nestes últimos 2-3 anos, a ter até uma procura interessante de investimentos na área do olival, ao contrário do que tinha acontecido nos anos anteriores. Nós apoiámos já cerca de 280 projetos em olival. E o que é que temos? Estamos muito condicionados. O olival tradicional está muitíssimo condicionado pelo preço, que é resultado do facto de termos instalado olivais intensivos de forma muito significativa e que levaram a que neste momento nós sejamos já autossuficientes em produção de azeite. Portanto, o olival com certeza que terá futuro na exata medida em que tiver capacidade para diferenciar. Portanto, o olival, o azeite que se produz na região é excelente. Temos aqui um outro caso de investimentos em olival tradicional com área muito significativa. Temos aqui um produtor que tem mais de 600 hectares plantados de azeitona galega e cobrançosa, e que tem transformação própria e que está a conseguir valorizar o azeite de forma a tornar o negócio interessante e competitivo. Agora, temos que escalar essa forma e essa racionalidade, mas vai demorar algum tempo, porque, como muito bem sabem, é uma das áreas onde a criação de valor ainda não chegou, não é? Nós vendemos 1 litro de azeite aos espanhóis, eles compram cá 2 euros, vendem a 4 aos italianos, e os italianos vendem ao mercado mundial a 8. E é azeite português. Claro. Portanto, nós temos que ter capacidade de dar esse salto e vão aparecendo alguns players, quer no azeite, quer na azeitona de mesa. É uma atividade que está, de alguma forma, também a começar a reativar-se. Aliás, foi agora criada a indicação geográfica protegida da azeitona galega, da Beira Interior. Nós temos a maior unidade de transformação de azeitona de mesa na região e fiquei muito satisfeito. Ainda há pouco tempo estive a visitar, e a maior parte da azeitona que era transformada, que vinha de países terceiros, neste momento é proveniente quase exclusivamente do Alentejo já. E eles tivessem azeitona galega, porque o mercado existe. Existe um mercado imenso e nós, inclusive, estamos a perder esse mercado por não termos produção capaz de satisfazer essa procura. Portanto, oportunidades, temos que dar espaço e capacidade para valorizar o produto. É essencialmente uma questão de preço. E outras formas de encarar a atividade, sobretudo. Portanto, resumindo, o olival será competitivo na exata forma em que conseguir dar esse espaço, e tem sido feito trabalho. Por exemplo, aqui na região recentemente terminou um projeto de valorização dos azeites de montanha, que não sei se tiveram a oportunidade de conhecer, que envolveu vários institutos politécnicos, os vários players do setor,
e onde, pronto, estão desenhadas, digamos, vias para alcançar esses objetivos. Agora é preciso materializá-los e concretizá-los e levá-los à prática. Estão a avançar. Estão-se a avançar paulatinamente, está-se a avançar. Muitas vezes não provavelmente com a rapidez e com a intensidade com que seria desejável, mas está-se a avançar. E eu tenho a absoluta convicção que a tecnologia, a ciência vai permitir aqui soluções interessantes com novas utilizações que nós a cada dia vamos sendo confrontados e que serão novas formas de valorização dos produtos e até de atividades que nós ainda nem sequer estamos a percepcionar. A próxima questão é sobre produtos de qualidade DOP e IGP. Qual o comportamento e evolução dos produtos tradicionais de qualidade DOP e IGP nos últimos anos na sua região? Os produtos DOP e IGP têm um contexto, nasceram num determinado contexto. Nasceram nos anos 90, onde o trabalho que foi feito foi basicamente identificar os produtos que eram diferenciados e atribuir-se-lhes essa qualificação. Eles não nasceram, na maior parte dos casos, de uma necessidade de mercado. Ou melhor, não nasceram impulsionados pelo mercado. E por isso mesmo, com a alteração dos modos de produção, da própria vida, foram perdendo fulgor na maior parte dos casos. Estão agora paulatinamente a recuperar. E eles irão recuperar na exata medida em que aparecerem players comerciais que tenham a capacidade, como dizia há bocado, com o exemplo do queijo da Serra de Estrela, de os levar a mercados que tenham capacidade de os valorizar, e isso irá acontecer para o borrego e qualquer coisa irá nascer de muito em breve nesse sentido e que irá ter com certeza impacto se tudo correr como está previsto. E assim em todas as atividades, na azeitona de mesa, no que quer que seja. Temos agora aqui uma nova realidade que é a seguinte: as autarquias começaram a ter interesse nesta temática e elas próprias são o garante de alguma capacidade financeira que é necessária, porque muitos destes produtos não tiveram grande sucesso porque eles nasceram e estavam ligados a uma realidade que era frágil por natureza, digamos assim. E por isso mesmo nunca houve capacidade das organizações que os suportavam de lhe fazer a devida promoção e valorização. Com o facto das autarquias, sobretudo nestas zonas do interior, estarem a começar a virar para a atividade e a valorizar os produtos diferenciadores que têm, serem eles próprios um fator de atração, e isto digamos, num pacote global que não englobe só a agricultura, não pode ser, tem que ser uma coisa que envolva o turismo nas suas diferentes dimensões, novas formas de vivência do território, e isso pode ser uma oportunidade. A minha convicção e aquilo que eu constato e verifico com agrado é que isso irá ser a oportunidade de dar um novo alento. E será uma forma de manter viva, digamos, a atividade no território, e isso é muito importante. A segunda parte da questão que eu não fiz há bocadinho, mas penso que já respondeu, pode aprofundar, que é o que fazer para melhorar o seu sucesso e incrementar o rendimento dos agricultores. O que fazer é isto mesmo, é encontrar quem saiba levar esses produtos a mercados que tenham condições de os valorizar. Porque o nosso mercado é um mercado muito, digamos, exíguo. Isto é, nós não temos uma escala nós temos 10 milhões de habitantes e há muitas cidades no mundo que têm muito mais do que isso.
e até, em alguns casos, cidades onde se fala a mesma língua. No caso do Brasil, para vários produtos, portanto. Tudo tem a ver com escala. Digamos, a dimensão de classe média que é necessário para valorizar esses produtos com alguma dimensão, facilmente, isto é, o nosso mercado facilmente se satura, como todos muito bem sabem. Portanto, tem que haver capacidade para os levar a outras realidades, e no mundo há enormíssimas oportunidades. Tem que haver gente com capacidade de os levar lá, e é isso que está a começar a aparecer, e é isso que é a esperança que temos de valorização daquilo que tão diferente produzimos e que infelizmente não é valorizado porque não é conhecido, claro, porque não chega aos sítios. A próxima questão é sobre ajudas ao rendimento. Nas ajudas ao rendimento, como analisa a evolução deste tipo de apoio na região centro, quer no passado recente e nos próximos anos? As ajudas ao rendimento são, como bem sabido um suporte da atividade. Têm um handicap que é estarem associadas a um histórico. Determinadas atividades no passado tiveram níveis de apoio muito elevados e isso serviu de base histórico, e o problema é que é sempre difícil de repartir o que temos, não é? Quem está instalado muito dificilmente, de forma voluntária, reparte. Esse processo tem sido paulatino, não é? O processo de convergência, ele irá continuar no próximo período de programação. O processo de convergência não deveria ser só interno. O problema é que a nível dos vários países da União, também com a mesma dificuldade se confrontam os decisores, não é? Mas isso é uma coisa adquirida. Sabemos que vai haver alguma... E tem que haver alguma equidade e, sobretudo, a abertura no próximo período de programação a pessoas que nunca tiveram direito a ajudas diretas. E essas mesmas ajudas diretas também têm que chegar a outras atividades e a outras funções da ocupação do território. E por aqui me fico, porque são assuntos que naturalmente não estão ainda devidamente desenvolvidos, mas o sentido será com certeza esse. Com a experiência que tem, o que acha de um projeto agrícola com recurso à hidroponia na zona de Viseu? As experiências que a hidroponia, a questão é sempre um balanço de input-output. Primeiro que tudo, são projetos de capital intensivo. As pessoas, se não dispuserem de alguma, digamos, capital financeiro para fazer face a alguma situação de imprevisibilidade, pode correr mal. Como o engenheiro José Martino muito bem sabe, que é projetista e com certeza melhor que eu até pode avaliar isso. Eu estou a avaliar pela experiência e pelo que conheço de projetos que têm sido instalados, e às vezes há coisas que eu me questiono. Não sei se vêem muitos projetos de hidroponia em Espanha, por exemplo. Tem conhecimento? Eu não conheço a realidade espanhola a esse nível. Mas eles vendem a tecnologia, mas não a instalam. É assim, eu relativamente à questão do êxito dos projetos, na minha perspectiva, tem muito a ver com a competência operacional. Claro que tem, nesse caso em particular. Sim, porquê? Porque isto são tecnologias, ok, mas são tecnologias que envolvem muito acompanhamento. Exatamente. O programa de gestão e o know-how da gestão dos pequenos pormenores fazem toda a diferença. Toda a diferença, não é? É verdade. Estamos a falar de investimentos em capital, muito intensivos em capital. Estamos a falar em investimentos que, quando falham, têm custos de largos milhares de euros. E depois
é preciso recuperá-los e quando os investimentos são muito elevados e, portanto, se cometem esses erros, depois são dificilmente recuperáveis, não é? Sei que nós temos. Eu lembro-me de um inicial projeto que ganhou um prémio europeu, não é? Aqui na região norte. Famosíssimo. E, portanto... E qual é que é o futuro? Qual é? Está fechado. Está fechado, pois. Nós temos, infelizmente, algumas experiências menos bem-sucedidas, exatamente porque instalaram-se pessoas sem terem nenhuma, mais uma vez o exemplo, sem terem nenhuma experiência de atividade, numa área onde é absolutamente essencial o domínio de todos os pormenores. Depois corre mal, para voltar a pôr a estufa a produzir, é preciso um investimento enormíssimo. Muitas vezes as pessoas não têm essa capacidade financeira e o que estava gizado como um projeto de vida, às vezes é um tormento. Eu não quero ser derrotista, mas tenho alguma particular cuidado com esta questão dos projetos da hidroponia, quando não são geridos por pessoas verdadeiramente conhecedoras da atividade. Eu neste aspecto só queria focar alguns dados, que é tudo que é empreendedorismo tem taxas de insucesso muito elevadas. Eu lembro que o empreendedorismo ligado às novas tecnologias tem taxas de insucesso superiores a 90%. E que na agricultura as taxas de insucesso são inferiores a 50%. E porquê? Porque na agricultura, como estamos ligados a ciclos biológicos ou de plantas ou de animais, obriga a persistir mais no tempo. E isso muitas vezes obriga a passar aquela fase em que tudo é problemático, a persistir e a fazer melhor. E, portanto, na minha perspectiva, é lógico que podemos olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. Eu gosto de olhar para o copo meio cheio. Acho que na parte do empreendedorismo, a agricultura e as agriculturas de Portugal são um exemplo relativamente à taxa de sucesso. Porque é natural que se faça. Naturalmente, eu comungo inteiramente da sua visão relativamente a esse aspecto, só a minha observação era no sentido da cautela. Sim. Que convém, digamos, relembrar a quem pretender o investimento nessa área. Estavam-me aqui a perguntar se a avicultura ainda é uma atividade rentável na região centro. Suponho que foi uma pergunta que foi colocada aí por um dos ouvintes, não é? Sim, a avicultura continua a ser um aspecto interessante, tanto que há muita procura. Nós continuamos a ter muita procura por uma razão simples. Os principais players estão aqui localizados e isto é um negócio que se faz em regime de integrados, portanto, basicamente as pessoas dispõem o trabalho, não é? E o investimento que fazem na infraestrutura, e continua a ser uma área que tem um sucesso mais ou menos garantido, pelo menos até agora. Claro. Eu estava a seguir as questões por ordem e a seguinte... Peço desculpa. Nada, por amor de Deus. Sendo escasso o orçamento para instalar jovens agricultores, qual é a estratégia a seguir para os novos empresários rurais? Isto é, eu presumo que esta questão de quem nos está a ouvir, do António Soares, tenha muito a ver, quer dizer, já não há dinheiro para instalar jovens agricultores. E agora parece que querem instalar jovens empresários rurais. Como é que vê esta dualidade? Não há dinheiro, mas vai voltar a haver, não é? Naturalmente. Estamos só à espera de regras para podermos, no próximo ano, começar a utilizar as verbas do próximo período de programação. Pela situação anómala em que todos estamos a viver, aquilo que deveria de estar neste momento já perfeitamente consolidado, ainda não está. Provavelmente iremos ter mais um ano de dinheiro novo com regras antigas. Pelo menos é quase garantido que vai ser esse, digamos, o caminho. E são mais uns meses de espera até haver nova oportunidade. Relativamente aos jovens empresários rurais, os jovens empresários rurais é uma medida de estímulo interessante para, digamos, tentar revitalizar as zonas rurais, naturalmente,
pois não só da atividade agrícola vivem, naturalmente terão muitas outras oportunidades. O pacote de estímulos financeiros para essa atividade é uma coisa que não está ainda definido. Estão definidas algumas, aliás, da mesma forma que o Estatuto da Agricultura Familiar, da mesma forma que está também ainda em consolidação. Neste momento há um grupo de trabalho, digamos, a finalizar um conjunto de propostas para operacionalizar, também aí, porque isso vai ter fundos de outras áreas. E vamos ver o dinheiro que vem aí para, digamos, para a revitalização do interior através da coesão, do Ministério da Coesão Territorial. Provavelmente haverão aí oportunidades. Com certeza que irão haver aí oportunidades interessantes. Nós não podemos estar a antecipar isso porque não temos ainda, digamos, garantido o pacote financeiro de ajudas a Portugal que se antevê. Mas com certeza que oportunidades irão existir e até, se calhar, de forma bastante até apelativa. Está neste momento aberta a candidatura ao Prémio de Jovem Agricultor. Sim. Para quando estará previsto um aviso de candidaturas para o investimento na exploração agrícola que não esteja limitado ao modo de produção biológico? Pois, isso é uma pergunta que eu mesmo fazendo parte da Comissão de Gestão, neste momento não tenho condições para responder, até por uma razão muito objetiva, não é? Como é do conhecimento público, vai ser na próxima segunda-feira substituída, digamos, a cúpula da Comissão de Gestão do PDR 2020. É sabido, é público, que vai haver uma nova equipa de gestão, com certeza com novas orientações da tutela, da Sra. Ministra, e todos aguardamos com ansiedade que esse momento chegue e para podermos dar resposta a questões desta natureza que neste momento todo tem condição de o fazer. Gostava de o poder fazer, mas não estou de maneira nenhuma em condição de o poder anunciar, como é compreensível. Qual o peso que pode ter a fileira dos frutos secos na zona centro do país? Quais os frutos mais rentáveis? Os mais rentáveis são aqueles, seguramente, em que os investidores estão a apostar. Agora, o que nós temos, se as condições se mantiverem tais quais elas neste momento existem, o que é que nós estamos aqui na região a verificar? De facto, um investimento já com algum significado na produção de amêndoa e de noz. A noz impulsionada sobretudo por investidores turcos, operadores de grande, digamos, relevância no mercado mundial mesmo de frutos secos, estão aqui a apostar na região. Já temos aqui, já irá ser construída já uma fábrica para a transformação de noz e outra para a transformação de amêndoa. Portanto, isso nós já estamos até a notar no programa algum efeito de arrasto, porque estão a começar a aparecer já um número significativo de projetos de 20, 30, 15 hectares de pequenos produtores que já, de alguma forma, quase contratualizaram com esses investidores que estão aí a fazer plantações já com áreas significativas, que já atingem alguns milhares, mais de 1 milhar de hectares e que se prevê que atinjam 2 ou 3 milhares a curto prazo, no sentido de transformarem a produção. E de facto já temos um número significativo de projetos aprovados, já teve um efeito interessante na região. E de facto as alterações climáticas que todos, num espaço tão curto de tempo como é a vida de um ser humano, como é o meu caso e da maior parte de todos, já temos a consciência objetiva de verificar o que é que acontece. Zonas que há 30 anos atrás era impensável estarmos a pensar em instalar ali amendoais, hoje em dia reúnem condições para tal. E o facto é que isso está a acontecer com escala, com alguma dimensão. Na região
particularmente da beira interior, está a acontecer com escala, quer produções de nós, quer de... houvesse mais terra e, sobretudo, água. Faz-se o caminho. Que parcerias ou projetos conjuntos existem entre a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e as instituições de ensino superior da região? Nós participamos marginalmente em alguns projetos, quer com a Escola Superior Agrária de Coimbra, quer aqui com o Instituto Politécnico. Como disse, as direções regionais deixaram em tempos de ter, digamos, como na sua missão a área da experimentação, e isso limitou-nos em muito a participação. Mesmo assim, somos frequentemente requisitados, ainda agora até pela Universidade de Vila Real. Temos aqui um colega que é especialista em doenças do lenho da videira. Foi solicitada a nossa participação num projeto internacional. Temos alguns projetos pontuais, não estruturados, digamos, de uma forma sistemática, mas temos alguma participação. E temos condições, vamos lá ver, nós ainda temos, ainda mantemos algumas unidades experimentais. Pois essa é uma pergunta que está aqui a seguir. Ainda mantemos a Estação Vitivinícola da Bairrada, mantemos o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, mantemos a Estação Agrária de Viseu, ainda mantemos alguma coisa na Quinta de Lamaçais, mantemos ainda alguma coisa na horticultura em Coimbra, temos no Bico da Barca o arroz. Portanto, ainda temos um conjunto de atividades que com grande dificuldade mantemos e que são muito importantes. Por exemplo, ainda agora entraram no Catálogo Nacional de Castas de Variedade um conjunto de castas minoritárias da região do Dão, que podem ser importantíssimas a vários títulos, quer em termos de diferenciação de produto, de vinhos neste caso, quer em termos de informação para adaptação às alterações climáticas. Nós temos mais de 50 anos de registro de dados de castas, da sua resposta a adaptações de rega, a vários comportamentos, e portanto temos ali um manancial de informação que pode ser muito útil. Vamos ver agora como é que vamos ter a capacidade de integrar isso na Rede Nacional de Inovação para colocar essa informação ao serviço do setor e da atividade, pois ela é muitíssimo importante. E se não fosse a existência destas realidades, estas castas ter-se-iam perdido, porque eram castas que não tinham, aparentemente deixaram de ter interesse comercial e que hoje são, em alguns casos, fatores de diferenciação muitíssimo valorizados, e são procuradas, começam a ser muito procuradas. Aliás, nós temos uma imensa procura, não temos capacidade de dar resposta à procura que temos de material vegetativo, por não termos meios humanos, não por outra razão qualquer. Claro, a questão aqui relacionada com este tema pergunta se essas estruturas podem vir a ter estratégia própria dentro da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, ou há possibilidade de serem integradas no INIAV, com o objetivo de dar massa crítica às atividades de demonstração. Mas com certeza que não só, não é uma questão de serem integradas no INIAV. Este trabalho, naturalmente, o INIAV é o organismo do Ministério que tem a competência de gestão de tudo o que diz respeito à área da investigação e de experimentação no setor. Agora, naturalmente que o futuro destas unidades passará por participarem numa rede onde o INIAV naturalmente tem que estar presente, mas onde tem que estar presente o setor, os interesses do setor, a sua representatividade, porque naturalmente é para o setor que se trabalha. Nem faz qualquer espécie de sentido. E para além do mais, tem que integrar redes de natureza transversal, porque muita informação, hoje em dia, nenhuma unidade pode ter a presunção de querer sobreviver sozinha, nem disso faz qualquer espécie de sentido. Claro. Aqui uma questão sobre formação. Pretendo investir na agricultura, que formação devo fazer? Pois,
Nós, no que diz respeito à formação, o papel do Ministério da Agricultura, já de algum tempo a esta parte, limita-se à gestão, digamos, da burocracia, da qualificação das entidades formadoras, do seu reconhecimento. E esse foi, digamos, uma área que foi, digamos, entregue ao setor. E nós, neste momento, não proporcionamos qualquer espécie de formação. Aliás, desarticularam-se os centros de formação já há alguns anos. Agora, a formação que a pessoa pretende, em caso, não sei em que área é que se pretende instalar, depois terá que recorrer àquilo que o mercado hoje disponibiliza, e nós temos a noção que por vezes é bastante difícil. Aliás, muitas vezes constatamos essa dificuldade nos projetos. Em alguns casos, os proponentes têm muita dificuldade em conseguir encontrar quem disponibilize módulos de formação específicos para determinadas áreas. Mas não temos condição para responder de outra forma, porque não está nas nossas mãos essa função. A última questão que está aqui no chat: qual o papel que a formação profissional pode ter no crescimento e desenvolvimento da agricultura do centro? A formação profissional na agricultura e em qualquer outra atividade é um aspecto absolutamente essencial, porque muita da evolução que a atividade irá ter no futuro passará inevitavelmente pelo conhecimento da tecnologia, e a qualificação é instrumental e absolutamente inquestionável que as pessoas tenham que adquirir, porque digamos que fazer agricultura em modos empíricos, como se fazia no passado, não é suficiente, por variedíssimas razões, porque temos que reduzir na introdução de fatores, temos que conseguir poupar água, ser muito mais eficientes na sua alocação, na própria utilização dos fertilizantes. Tudo isso no futuro passará por tecnologia. Todos sabemos que neste momento já existem robôs, protótipos de robôs que reduzem a aplicação de fitofármacos em 90% numa vinha. Portanto, é por aí que passa o futuro. A todos os títulos, não só por razões económicas, mas sobretudo por razões de natureza ambiental, porque, de facto, o cidadão hoje em dia é muito mais exigente com aquilo que consome. E quem produz vai ter que se adaptar a essa nova realidade. E vão ter que se utilizar novos produtos biocidas de origem natural. Portanto, vai que haver... Quem vier a desenvolver a atividade, tiver a pretensão de vir a desenvolver a atividade agrícola no futuro, tem que ser uma pessoa qualificada. Não haja disso qualquer dúvida. Claro. Tenho só duas questões finais. A primeira delas é: qual o impacto da pandemia Covid-19 nas agriculturas do centro? E a segunda é: que perspectiva tem de crescimento e desenvolvimento das agriculturas durante o período temporal do próximo quadro de apoios, até 2027? Bom, relativamente à primeira questão, de facto ele foi bastante diferenciado. Houve setores que foram quase transversais a todo o país, onde a atividade teve um impacto muito negativo. E, concretamente, no caso das flores, isso foi o setor mais afetado, porque de facto foi muito impactante em termos negativos. A produção de leite de pequenos ruminantes, numa primeira fase, a situação chegou a atingir quase uma dimensão dramática, que as pessoas não tinham como vender o leite, acabavam por estar a deitá-lo fora. Pouco a pouco as coisas nessa área foram-se, digamos, compondo, quer do ponto de vista dos próprios produtores, que arranjaram formas de reduzir a produção, quer de algumas iniciativas que foram sendo tomadas, nomeadamente o recurso a estas novas tecnologias para as vendas diretas, que tiveram algum impacto.
O Ministério desenvolveu aí uma iniciativa interessante. Nós próprios, até com grande surpresa nossa, nós, serviços do Ministério, conseguimos, num espaço muito curto de tempo, contatar umas centenas de produtores e estamos agora a avaliar o impacto, digamos, dessas soluções de venda direta. Houve outros setores em que o impacto foi de veras negativo, no caso do vinho em particular, sobretudo por causa do impacto resultante do canal de hotelaria e restauração ter encerrado, e isso teve um impacto muito grande. Os estoques, foram anunciadas agora medidas para armazenagem e para destilação, particularmente para os brancos e espumantes. Vamos ver, o setor está paulatinamente a recuperar, mas em alguns casos teve impactos bastante negativos. Vamos ver, esperemos que não hajam surpresas maiores, mas mesmo assim o setor agrícola demonstrou uma resiliência enorme. Há que reconhecer isso. Para além do mais, isto foi uma oportunidade para a sociedade em geral perceber a importância, afinal, de quem produz. Quem produz alimentos, que muitas vezes as pessoas, como têm tanta facilidade em ter alimentação disponível sem qualquer problema, nem têm noção da importância que tem dispor de um setor que dê até segurança no próprio país. Isso agora esta situação tornou isso bem evidente e julgo que isso irá ter algumas consequências em termos até do futuro. Em termos da expectativa daquilo que decorrerá na evolução do próximo período de programação, o que esperemos em primeiro lugar é que os montantes sejam próximos daqueles que vigoraram nestes últimos 7 anos, podem ser relativamente mais reduzidos, mas não muito. O que é a obrigação da administração é, sobretudo, proporcionar condições para que a alocação de recursos seja muito mais eficaz. Preocupar-nos muito mais nos resultados, concentrarmos nos objetivos. E se nós conseguirmos isso, daqui a 7 anos, quem cá estiver, com certeza estará a dar boa conta do trabalho que foi feito. Eu, pessoalmente, é esse o espírito e é a missão que me move e, sinceramente, estou empenhado em contribuir para que tal aconteça. Ok, excelente. Eu pedi à doutora Cláudia Silva se fazia o resumo desta conferência. Olá, boa noite a todos novamente. Bom, farei então uma breve síntese do que foi abordado aqui pelo diretor regional, engenheiro Fernando Martins. A agricultura na região centro assistiu nos últimos anos a uma diversificação. A diversificação é essa que resultou na redução da agricultura familiar e de pequenas agriculturas para uma agricultura competitiva direcionada para os mercados e exigências globais. Parte desta mudança derivou das políticas públicas e dos diferentes programas comunitários. Assistimos desta forma ao aumento dos setores dos vinhos, dos cereais, do olival e também da fileira do leite na região centro. Falamos ainda na alavancagem que trouxe o PDR 2020 nas ajudas diretas para o crescimento da fruticultura nesta região. Falamos também na forte herança que tem esta região na produção agropecuária, que apesar das profundas transformações verificadas nos últimos tempos, ou seja, da substituição de pequenos ruminantes para grandes ruminantes, conta ainda com um papel relevante na economia regional. Não obstante, neste setor, o engenheiro Fernando Martins salientou a importância e a necessidade de valorizar, escalar e colocar em mercados competitivos os produtos DOP. Estes produtos devem caminhar na escala de valor, encontrando segmentos de mercado específicos de valorização do produto.
Falamos também na expressão que começa a ter a produção de amêndoa e de noz na região centro, através de investimentos que começam a ser feitos. Portanto, respondemos a inúmeras questões também aqui de alguns jovens agricultores que se pretendem instalar na região centro, em que o engenheiro Fernandes Martins desmistificou aqui algumas questões e também a nível das ajudas públicas que poderão estar presentes para a região centro. Eu pedi agora ao engenheiro José Martino para terminar então a conferência e falar-nos do próximo AgroMeetings que teremos na próxima quinta-feira. Obrigada. Bom, o próximo AgroMeeting é sobre a cultura do castanheiro, portanto é o professor José Gomes Guarães, portanto, que é o presidente da REFCAST, que nos vem falar sobre esta fileira. Da minha parte, considero-me extremamente satisfeito com esta hora e meia que passei aqui com o engenheiro Fernando Martins. Correspondeu e ultrapassou as expectativas, portanto é alguém que conhece a fundo as agriculturas da região centro, as suas dinâmicas, quer passadas, quer presentes e sobretudo as do futuro. Não é? Assistimos aqui a uma intervenção do responsável intermédio do Ministério da Agricultura que respondeu a todas as questões que o público entendeu colocar e portanto não fugiu a elas. E isto é um bocadinho a riqueza deste tipo de evento, que é o contributo que podemos prestar à sociedade na divulgação da informação, do conhecimento, da mais-valia, da experiência. E, portanto, é deste debate aberto, destas respostas abertas, de alguém que tem responsabilidades na administração, mas que são responsabilidades intermédias, ou seja, tem que gerir uma estrutura regional, mas que tem limitações, portanto, que também tem limitações do ponto de vista das orientações políticas, mas que não tem qualquer limitação em responder às questões, em abordá-las e em colocá-las publicamente. O meu muito obrigado por esta oportunidade que nos deu a todos os que pudemos assistir a esta hora e meia de enriquecimento sobre as agriculturas da região centro. Foi um enorme prazer. Passava-lhe a palavra, se quiser. Obrigado. Eu aqui agradeço a distinção. De facto, é uma honra e é um gosto poder partilhar com todos os que estiveram online nesta vossa iniciativa, que eu acho muito meritória e da maior importância, porque permite que muitos mais e de maneira cómoda aprendamos sempre qualquer coisa. Eu aprendo sempre com o contacto com todos vós. Olha, e fiquei satisfeito do vosso próximo convidado, que é uma pessoa que eu estimo, e com certeza que não irei perder a oportunidade de acompanhar a intervenção do professor Zé Laranjo na próxima semana. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado, um bem-aja, uma boa noite. Obrigado.